E quem nos ajuda a analisar essa redução de projeção da inflação é Rita Mundim. Rita, chega para cá. Bem-vinda, boa noite para você. Essa nova redução nas projeções de inflação de 25 e 26 podem finalmente sinalizar uma redução dos juros no horizonte próximo? Ei, Ju, boa noite. Olha, hoje Gabriel Galípolo voltou a falar em um evento privado, assim como ele fez na semana passada, né? E ele manteve a mesma postura. Eu achei interessante que hoje ele acrescentou mais um adjetivo em como é difícil, né, fazer essa gestão da política monetária no Brasil. Então, além do conservadorismo, o Galípolo falou que é necessário humildade, porque as coisas aqui são muito complicadas. Então, a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar lá para fora, o cenário é incerto, mas a gente tem que olhar aqui para dentro. E ele lembrou na semana passada que 2026 é ano de eleições e existe volatilidade. E no evento de hoje, ele falou que se alguém achava que ele ia fazer, né, alguma previsão sobre a política monetária, a condução da política monetária, que essa pessoa poderia ir para o banheiro, porque ele não ia falar nada. Então, o que a gente sabe de concreto são os sinais que o Banco Central vem dando repetidamente, de conservadorismo, de austeridade e de buscar o centro da meta e não o teto da meta. Então, o mercado comemora a inflação próxima do teto e agora abaixo do teto pela primeira vez nesse ano. Mas não é isso que o Banco Central está buscando. E como o cenário está incerto, estamos aí de novo misturando política com economia, a gente tem aí o Congresso, né, brigando aí com o Planalto, que pode ter como consequência algum problema aí para o cumprimento da meta fiscal. Então as coisas estão incertas. E o Galípolo tem razão. Então ele voltou a ser conservador e repetiu aquilo que o Banco Central vem fazendo há algum tempo. E repito, na semana passada, no evento da semana passada, ele voltou a falar que o Banco Central pode até mesmo voltar a elevar os juros. E as consequências dessa fala de Galípolo é que depois de uma certa euforia no meio da semana passada, as taxas de juros futuras negociadas na B3, elas voltaram a subir na quinta, na sexta, hoje. O dólar está um pouco mais apreciado e ele falou também do dólar, que hoje o dólar está muito mais ligado, né, à política monetária do que à rede, do que à proteção. Então essa taxa de juros restritiva no Brasil tem atraído sim capital especulativo para aplicar na renda fixa aqui. E é por isso que a moeda brasileira está nesse nível em relação à moeda americana, né? Então, assim, entram dólares buscando aplicações aqui no Brasil e nós estamos com o dólar aí nessa faixa de 5,35, 5,32, oscilando, né? Entre 5,30 e 5,40. Rita, vou aproveitar a sua presença para a gente falar mais uma vez sobre os Correios, crise na estatal, mas eles conseguiram articular um empréstimo para salvar, né, ali a situação. Os 20 bilhões de reais é muito dinheiro. Isso é suficiente para salvar os Correios? Olha, Ju, para você ver como é que a situação está delicada. Essa situação foi, inclusive, mencionada como muito preocupante pelo Dario Duringer na semana passada, né? E ele disse que existe uma preocupação muito grande, né, de como que isso pode influenciar, inclusive, no comportamento das contas públicas, né? Mas a solução para que não haja essa contaminação das contas públicas pelo déficit dos Correios, que é uma estatal, é exatamente esse empréstimo. Só que os Correios, eles vêm de uma forma muito rápida, perdendo eficiência operacional. E quando você perde eficiência operacional, é porque você está perdendo mercado. Então, se a gente olha os números, a deterioração é muito rápida. Só no último trimestre, se a gente pegar de janeiro a setembro, o rombo já está em 6,1 bilhões. E no terceiro trimestre, o rombo foi para 1,7. Esse número de 6,1 é quase 3 vezes o rombo de 2024 no mesmo período. E você tem uma combinação explosiva que é a perda de receita e a explosão de despesas. Então, a sua receita está só caindo e as suas despesas estão só aumentando. E será que esse empréstimo e esse plano de reestruturação, porque o empréstimo é para financiar um plano de reestruturação,
estrutural, que envolve muita coisa. Envolve demissão de 10 mil funcionários, venda de agências, essa busca por sobreposição, né, de negócios para tornar o correio mais eficiente, mais enxuto. Envolve a busca de novos clientes, dentre eles o alvo é o próprio governo, aumentar a sua participação em entrega, por exemplo, de remédios, que o correio não faz isso, remédios, vacinas através dos correios, venda de imóveis, criação de um fundo imobiliário. Isso não se faz da noite para o dia. A situação é muito preocupante e o TCU, né, o Ministério Público, junto ao TCU, através do subprocurador Lucas Rocha Furtado, ele está preocupado e pedindo ao TCU que olhe a transparência desse empréstimo, porque parece que a taxa de juros negociada está em torno de 136%, por isso que estava demorando a fechar. E se for uma taxa de 136% do CDI, é uma taxa bem superior aos 120% quando você tem uma garantia do Tesouro. Uhum. Você tem uma garantia do próprio governo, quer dizer, se o correio não pagar, nós vamos pagar. Então, ele pede transparência, pede as condições que esse empréstimo está sendo feito, né? E quer saber também se está havendo alguma mudança, né, de regras para que esse empréstimo chegue aos Correios. Então, essa novela está longe de terminar. E mais, repito, eu acho que pelo quadro de deterioração dos Correios hoje, esse empréstimo poderá ter que ser pago, sim, com o dinheiro do contribuinte e não com lucros oriundos dessa reestruturação que não vai ser tão fácil assim de ficar em pé. Rita Mundim, muito obrigada pelas explicações por aqui. A gente conversa mais amanhã. Tchau, tchau. Tchau.